A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que afeta o músculo. Esses meninos têm fraqueza porque falta no músculo deles uma proteína muito importante para o mecanismo de contração muscular. Aí então você vai dizer, como assim que falta uma proteína? Né? A professora falou que é um gene lá que está bugado, que está faltando. Então, justamente, o que o gene faz? O gene coordena a produção de proteínas. Se ele não tem o gene está defeituoso, ele não vai ter a proteína que é importante para a contração muscular. Tá bom? Pequenininho, Helder, quando você teve aqui a primeira vez, a sua foto. Cerca de 60 a 70% dos meninos com Duchenne têm deleções, falta um pedaço de DNA. A falta desses bloquinhos de DNA faz com que o gene não funcione adequadamente e o resultado final é a falta da proteína no músculo. Sempre que é genético é herdado? Não necessariamente. 1/3 dos casos acontece com a mutação nova. Qualquer um de nós pode ter um filho com distrofia. Olha só, isso aí que a médica falou é bem importante. Nem sempre é herdado. Pode acontecer de bugar um cromossomo na hora da divisão celular entendeu? E dar ruim num cromossomo, sendo que os pais são normais e nunca teve nenhum problema na família. E é isso que a gente chama de mutação. E ela está dizendo que 1/3 dos casos de distrofia muscular, não só de Duchenne, tem vários outros tipos de distrofia, 1/3 desses casos é genético, porque nasceu com a criança, mas não é herdado, entendeu? Foi um azar que aconteceu, tá? Uma mutação que aconteceu no cromossomo. E no restante 2/3 é herdado da mãe portadora. O que acontece quando uma mulher é portadora de uma mutação nesse gene da distrofina? Esse X dela não vai produzir a proteína, mas ela tem o X normal com o gene normal que produz. Por isso que uma mulher portadora nunca vai manifestar o quadro clínico de um menino com distrofia tipo Duchenne. E se a mãe é portadora, a gente pode oferecer o diagnóstico pré-natal. O casal tem a possibilidade de planejar sua prole de acordo com a presença ou não de mutações. Então aqui o que ela está dizendo? Que o casal tem a possibilidade de planejar sua prole, né? Ou seja, aconselhamento genético. Né? Quem já tem o problema na família vai a uma clínica de aconselhamento genético, né? Eles vão levantar lá o perfil genético do casal para poder saber a possibilidade, né, de nascer uma criança com a síndrome, no caso. Tá bom? Bem, então bora ver as respostas da atividade, né? Então a questão número 1, né? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa e causa má formação muscular. Isso a gente acabou de ver, né? Ela afeta 1 a cada 3.500 meninos. Tá? O gene causador dessa síndrome é recessivo e está localizado no cromossomo X. Vamos lembrar do vídeo, né, o vídeo anterior, que é a herança ligada ao sexo, que tinha nesse vídeo, que é uma imagem do vídeo, né, da última videoaula que a gente fez, que estava falando de heranças ligadas ao sexo. Quando ele falou em herança ligada ao cromossomo X, apareceu lá esse slide aqui, que diz: quando o gene alterado está no cromossomo X, lógico, né, a herança está ligada ao cromossomo X, tipo de herança padrão recessivo, né, letrinha pequena, padrão recessivo, ele é uma herança materna. Os exemplos mais comuns são daltonismo e hemofilia, mas lembra que eu falei lá na hora, olha, tem muito mais coisa, né? Esses apenas são os mais comuns. Tanto que a gente fez lá um exercício de daltonismo e um exercício de hemofilia, e basicamente os dois era a mesma coisa, a única coisa que trocava era a letra D por H, tá? Então vamos olhar lá. Não, esse aqui ainda é do vídeo anterior, tá? Quando a gente tratou lá de daltonismo, o que foi mostrado lá? Que os alelos estão ligados ao cromossomo X, né? Então, quando é o gene saudável, né, ele é o D maiúsculo, e o D pequenininho é o gene que é bugado,
né? Qual que seriam as possibilidades para a mulher? A mulher ser XDzão, né? Receber um Dzão da mãe, um Dzão do pai. Mulher XDzão, Dzinho, e mulher XDzinho, XDzinho. Né? Neste caso, a mulher é doente. Uma possibilidade de ser doente. Né? Daí você fala, mas como assim? Ela tem o Dzinho aqui. Tem, mas ela tem um gene saudável aqui para compensar. Entendeu? E nesse caso, os 2 genes são saudáveis. Né? E no caso do homem, o homem é assim, ele não tem 3 possibilidades, ele só tem 2. Então, ou ele é XDzão Y, ou ele é XDzinho Y. Se ele tiver um único XDzinho, ele já é doente, porque ele não tem um outro X do outro lado para compensar. O que ele tem do outro lado é um Y, certo? Então, essa que é a questão da herança ligada ao cromossomo X. E o Duchenne é ligado ao cromossomo X, né? Como está dizendo aqui, ó, essa síndrome... o gene causador dessa síndrome é recessivo e está localizado no X. Então, é herança ligada ao X. Não tem muito erro, né? Agora, vamos ver qual que seria a questão, na verdade. Então, Mário e Ana são pais de Lídia. Mário é normal. Se Mário é normal, ele é XDzão Y. Acabou. Não tem outra opção, tá? Se o Mário fosse XDzinho Y, ele não seria normal. Ele teria doença. Né? Ana é portadora. O que você fala de ser portadora? A Ana, ela não está manifestando a doença, mas ela tem o cromossomo, certo? O cromossomo, o gene bugado ali, ela tem, tá? Mas ela não manifesta, ela só é portadora. Então, como que é o genótipo da Ana? XDzão e XDzinho. Ela tem um Dzinho escondido. Qual a probabilidade de Lídia também ser portadora? Tá? Então a Lídia já nasceu e eles querem saber qual a possibilidade dela ser portadora, tá? Então a gente faz aqui os cruzamentos todos. Como a Lídia é menina, você não vai ficar olhando para o lado de cá, porque esse lado aqui é o lado dos meninos, né? XY é menino, então você vai olhar para os meninos, você vai olhar para a Lídia aqui, negócio das possibilidades da Lídia. Então a Lídia, ela pode ser XDzão, ter herdado esse XDzão da mãe dela, do pai, ela só pode herdar XDzão. Né? Ou XDzão, Dzinho. Então ela tem esta possibilidade aqui de ser portadora. Como você lembra que eu falei no outro vídeo, para você cuidar com esse negócio de ou ele está falando crianças, ou ele está falando das meninas ou dos meninos, né? Então quando você está falando só das meninas, você olha esse lado aqui, o lado das meninas, certo? E você considera isso aqui, ó, 50%, 50%. Porque isso só está falando de meninas. Se fosse meninos, isso aqui 50%, isso aqui 50%. Agora, se falar crianças, 25, 25, 25, 25. Certo? Que crianças está envolvendo meninas e meninos. Como o caso a Lídia é menina, então a possibilidade dela ser portadora está aqui, ó, 50%. E não 25%. Ela nem tem o 25% aqui. Tá bom? Então essa aí é a resposta da questão 1, era a letrinha A, tá? Vamos ver aqui a 2 e a 3. Marcos e Lídia estão namorando. Essa é a Lídia velha lá, né? Que a gente acabou de ver. Marcos e Lídia estão namorando e pensam em se casar. Marcos não tem a doença, o Duchenne lá, né? Se ela for portadora, já vimos que ela tem 50% de chance de ser portadora, mas aqui tá colocando como se ela for mesmo. Se ela for portadora e casar com ele, e ele é normal, qual a chance de terem crianças? Ó, crianças. Então vamos ver o cara aqui, ó. Ele é normal. Então XDzão Y. Porque ele é um homem, ele é Y. A menina lá, a Lídia, então já se colocou portadora. Vamos lá. Então XDzão e Dzinho, porque ela é portadora. Aí tu faz os cruzamentos aqui, né? Que eu não vou ficar falando como é que você faz tudo de novo, eu já falei 1000 vezes. Então vamos ver. Fez os cruzamentos aqui. Crianças, né? Então agora a gente não vai ficar separando meninas e meninos. Olha as crianças. Criança com a síndrome. Ele não tá falando portador, tá falando criança que tá manifestando a doença. Com a síndrome, tipo, doente. Certo? Então a possibilidade é essa aqui, ó. 25%. Este piá, ele tem síndrome de Duchenne. Ele tem XDzinho. E do outro lado ele tem um cromossomo Y, ou seja, não tem nada para defender ele. Vai falar, mas tem uma menina aqui que tem Dzinho. Ela tem Dzinho, mas ela tem um XDzão saudável aqui, ó, para proteger ela. Então ela não tem a síndrome. Essa menina aqui, ela só é portadora, tá bom?
Então, como você está falando em crianças, ó, 25, 25, 25, 25, ó, 25% de chance, tá bom? De ter uma criança doente. Vamos ver o 3. A distrofia muscular de Duchenne é uma condição tão grave que, em geral, os pacientes vivem somente até os 30 anos, porque nessa altura o diafragma, o músculo cardíaco são afetados, né? Tudo que é muscular vai sendo afetado e vai, né, se acabando. Quando as mães são portadoras, só os filhos homens são afetados, porque mulheres são imunes. Onde que eu falei que mulheres são imunes? Não são imunes, né? Vamos ver, porque eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui. Vamos direto aqui nessa letra B, tá bom? Filhas somente teriam a doença se o pai também tivesse. Será que é verdadeiro isso? Então vamos ver. Um pai aqui doente, né? Vá lá que o cara chegasse à idade reprodutiva e fizesse uma filha, né? A única coisa que esse cara tem para passar para a filha é um X doente. Ele não pode passar o Y. Se ele passar o Y, ele vai ter um filho, não uma filha, né? E a mãe? Se a filha tem 50% de chance aqui, ó. Se a mãe passar o X desenho, pronto, você tem uma menina com Duchenne. Entendeu? Filha de pai doente. Então as filhas somente terão a doença se o pai também tiver. Se o pai for normal, nunca você vai ter filha doente. Olha aqui, ó um pai normal aqui. A filha, se ela herdando aqui um Dzão aqui, ou mesmo um Dzinho da mãe, não importa. O pai tá mandando um gene normal para ela. E ela não vai ficar doente. Certo? Então, somente teriam doença se o pai também tivesse. A maioria do pessoal acertou isso aí. Acho que era a mais fácil de todos, era a letra 3. A questão 3. Vamos então para 4. Supondo-se que um homem que tem distrofia muscular do Duchenne chegasse à idade adulta, se casasse com uma mulher portadora da síndrome e tivesse filhos. Esse aqui, basicamente, ele é meio que igual esse daqui, ó. Né? Muito parecido com essa coisa que a gente fez aqui agora, né? Então aqui, ó, mãe portadora, pai doente, né? O correto é a letra B. Eu não vou ficar analisando as outras, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, beleza? Então vamos direto nessa certa aqui, ó, que é a letra B. A chance de ter crianças afetadas é 50% para as meninas, 50% para os meninos. Por quê? Você pega lá o homem afetado, ele só pode ser XDzinho, Y, ele é doente, né? Ele tem a doença. A mãe é portadora. Então olha só, XDzinho, olha, menina doente, essa menina não tem escapatória, ela tem 2 genes bugados, certo? 2 genes ruins aqui. E 50% dos meninos, certo? Então 50% das meninas ao lado das meninas, 50% dos meninos, fechou, tá bom? Vamos dar uma olhada numa outra coisinha aqui, que é o seguinte. Eu corrigi lá as redações de vocês e tipo, cara, eu tô vendo um problema assim que são vários alunos que estão com esse problema aí, tá? E isso aí, bons alunos, tá? Isso aí não pode acontecer, tá? É uma coisa que pode, assim, tirar muita nota sua no Enem ou em qualquer prova, né, que você vai fazer, qualquer concurso para colocação, essas coisas. Não pode fazer isso. Então vamos entender o que é, do que eu tô falando. Vamos considerar essas 3 palavrinhas aqui: estressado, infeliz e confortável, tá? Então assim, como é que é a separação dessas palavras? Eu sei que eu não sou professora de português e nada disso, mas eu tenho que falar isso para vocês porque tá feio o negócio. Então assim, e separação silábica, separando as sílabas. Então estresse, né? Quando você tem 2 S, você separa assim, com S para cá, um S para lá. Estressado, infeliz, confortável. Eu aposto que todo mundo sabe fazer isso, mas parece que muita gente não está sabendo para que serve isso. Para que serve você separar a sílaba? E isso serve para quando a linha acabou, você não tem espaço para escrever o estressado, então você tem que jogar uma parte da palavra para o outro lado. Só que você vai separar essa palavra segundo as regras de separação silábica. Você não pode separar do jeito que você quer. Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó, eu escrevi um texto meio louco aqui, com essas palavras. Então é verdade que ele é estressado. Isso o faz muito infeliz, por isso ele não fica confortável na minha casa. Gente, eu não posso separar as palavras dessa maneira.
içado inteirinho do lado de cá. Infeliz, e botar o Z lá do outro lado. Confortável. Nenhuma língua você pode fazer uma coisa dessa. Entendeu? Todas as línguas ocidentais, elas têm regras de separação de sílabas. O inglês tem regras, o francês, você não pode fazer isso. Se você separar errado dessa maneira, isso vai descontar pra caramba a sua nota, em qualquer tipo de prova que você esteja fazendo, tá? Então, o que seria o certo? Estressado, né? Infeliz, dá um jeito de socar a letra aqui, e jamais pegue essa vírgula e coloque aqui. Entendeu? A vírgula não pode iniciar a frase, a vírgula tem que estar lá no fim. Dá um jeito, soca a vírgula lá, né? Então, confortável. Beleza? Isso aí. Tchau.